E Mu está usando os mesmos poderes de Luffy no modo Nika, só que pro mal. O jogo de reverse, com as pedras brancas e pretas lutando no tabuleiro por controle absoluto, já foi decidido. Mas o Deus do Sol não quer saber de jogo, ele simplesmente quer jogar as peças pro alto e continuar a dançar com liberdade ao som dos seus tambores. Na minha opinião, o adversário perfeito para um inimigo que não segue as regras do jogo. Se o mundo é um grande tabuleiro, Mu tá roubando, movendo as suas peças como se regras não existissem, transformando um rei inimigo em um peão em um piscar de olhos. Nós sabemos que One Piece é um mundo fantástico com personagens capazes de feitos de força e resistência absurdos, mesmo sendo só, entre aspas, humanos normais. Dá pra pegar o Sanji e o Zoro lá no East Blue e usar de exemplo. Mas como sabemos, o Luffy no modo G5 é algo que propositalmente se coloca à parte do mundo. Rebatendo bomba atômica, transformando Gorosei em frisbee, comendo ataque de luz, é beisebol, é tinta, o Luffy faz o que ele quiser. Só que a graça é essa, porque por mais que estejamos rindo do quão ridículas as ações do Luffy são, a gente pode argumentar que as de Mu são tão absurdas quanto, porém, sem deixar o sorriso no rosto de ninguém. E Mu controla o mundo, mas de alguma maneira ele ainda está incompleto. Os seus poderes de regeneração, invulnerabilidade e teletransporte são todos completamente absurdos e ilógicos. Vão contra as regras e expectativas estabelecidas em 1160 capítulos de mangá. Isso é de propósito. Ainda não descobrimos quais são as limitações, mas hoje o poder de Mu vai muito além do de Luffy e ninguém pode discutir isso. Porém, no 1163, nos deparamos com um quadro que visualmente confirma o que já teorizávamos há um bom tempo. E Mu quebra as regras do mundo, assim como Nika, transformando os próprios traços do corpo de Jay Garcia em suas presas letais. Hoje, vamos discutir como o Dark Nika já existia e sempre existiu na forma de Mu, e como isso só exalta mais a genialidade do Gear 50. Fala galera, eu espero que eu sou o Derek, já deixa o like, já se inscreve, a gente tem muito o que falar. O Mu não é comprovadamente o Dark Nika já na nossa cara? Eu vou falar sobre isso, falar sobre o Dome Reverse, falar sobre mais coisas, porque o God Valley tá insano e tem muito o que se falar. Chama a vinheta, Alan! Todo o flashback de God Valley parece virado para esse momento. Desde a hora que Shebeck invade Marijoá, seus diversos encontros com Harold durante os anos, a formação dos Rocks, tudo para que Mu fincasse suas presas e tornasse algo pior que um demônio, alguém capaz de perseguir a sua própria família. Essa quebra de valores e de ideais só é tão poderosa quanto a vontade da pessoa que os carregava, e justamente por isso, David Shebeck é a escolha perfeita para Mu subjugar no passado. Um personagem que em pouco tempo é amado pelos fãs e assim ilustra o tamanho do poder colossal daquele que está postulando para ser o vilão final da obra. E a habilidade do Nome Reverse também foi cautelosamente construída. Eu sei, a gente ainda não sabe o quão longe esse poder vai. A gente só sabe que é uma técnica extremamente poderosa que parece ser virtualmente ilimitada. No entanto, pelas informações do próprio mangá, ela parece ter uma limitação. A gente sabe que o Japão é a terra do videogame, não tem como falar de algum outro país que tenha mais relevância cultural para o mundo dos jogos. E óbvio, muitos conceitos típicos do mundo dos games, na verdade, estão entrelaçados intimamente com a cultura japonesa. E Mu em God Valley é igualzinho um boss de Dark Souls, Bloodborne ou Elden Ring. Uma forma gigantesca com uma série de ataques roubados. Mas não é só rolando que dá pra escapar. E a gente pode encarar o Dome Reverse como uma espécie de técnica lendária, uma habilidade que precisa de alguma condição específica para ser utilizada. E é daí que vem a teoria de que essa habilidade tem que ter alguma condicional para existir, porque ela é simplesmente roubada demais. Se você viu Hunter x Hunter, já tá bem familiarizado com a ideia de impor condições sobre uma habilidade para torná-la viável ou até mais poderosa. O Kurapika em sua luta contra o Uvogin é um ótimo exemplo para isso. Mas Mu tem uma questão grande. Diferente de Hunter x Hunter, é como se não conhecêssemos ainda o sistema de poder. E é aí que a gente volta para One Piece, escalonando as coisas. Olha o que eu vou falar. Roger, Shebeck, Barba Branca e companhia em God Valley era como os piratas atirando na cabeça do Kizaru em Sabaody. Sim, isso seria suficiente normalmente, mas esse poder nunca foi visto antes. Então, qual é a condicional mais esperada? A teoria de que a terra natal do alvo é a sua maior vulnerabilidade. Essa teoria é forte porque ela dá um sentido maior e mais poderoso para o flashback. Desde o capítulo 957, ouvimos sobre God Valley e Shebeck,
Entre várias mentiras, o Sengoku parece estar caminhando para uma verdade escrita por linhas tortas, propagandizada. Roger e Garp se uniram para enfrentar Shebek e proteger os escravos. Sim, mas eles estavam protegendo os escravos de Mu, e não de Shebek, que foi a maior vítima de todas. E é engraçado porque o Oda já escreveu algo bem parecido no passado. Lembram do flashback em Dressrosa? Lá, o Doflamingo, um dragão celestial por nascença, aplica um golpe em Dressrosa, fazendo parecer com que o próprio rei Riku se virou contra seus súditos, o controlando com a fruta do fio e o fazendo cometer atos abomináveis, mesmo com ele chorando e implorando pelo fim daquele sadismo. Você pode reparar, mesmo tendo vivido toda a sua vida fora de Marijoá, o Doflamingo sempre teve um fascínio sádico por aqueles que realmente controlam o mundo. Sempre que ele pode, ele também se coloca nesse lugar, como se ele estivesse vivendo a própria fantasia de brutalidade. Ele não tem o jogo do extermínio original, mas ele tem Dressrosa para brincar como ele bem entende. Por trás da sua família de criminosos, ele jogava os jogos doentios dos nobres para se satisfazer. Ele se vê acima dos meros mortais e sua arrogância vai além de um conhecimento maior. Ela, basicamente, vem de sangue, porque ele realmente acredita que o seu sangue é especial, é nobre. Por isso, tantos ataques do Doflamingo são referências à Terra Sagrada de Marijoá e a termos celestiais. Além disso, ele foi o primeiro pirata no mangá a trazer à tona o Tesouro Nacional de Marijoá. Já se passaram 400 capítulos, mas eu nunca estive tão confiante que a gente está bem perto dessa revelação. E com isso, exatamente por que o Doflamingo estava falando disso, qual é a fonte do poder de Mu e a explicação do pacto demoníaco. E já que a gente está falando de certos clichês, esse aqui é bem importante. Eu preciso comentar sobre a comparação entre o Dome Reverse, usado no capítulo 1150 contra Dory, Brog e o Gigante, e usado no 1163 contra o Shebek. No 1150, o capítulo literalmente se chama Dome Reverse, e ele marca a primeira vez que somos apresentados à técnica. Lá, Imu primeiro pega Dory e solta todo um encantamento demoníaco com ordens específicas e um círculo mágico com um pentagrama, um punhal que parece coletar sangue do gigante e também o efeito físico do seu alvo sendo virado de cabeça para baixo pelo círculo mágico de poder. É bem específico. Depois disso, a gente vê vários círculos em sequência atingindo os outros gigantes, que é o sinal de que Imu fez algo assim com todos na região. Agora, o que é interessante em comparação ao 1163? Algumas semelhanças e algumas diferenças bem importantes. Primeiro, as ordens são similares. Imu descreve: em troca de uma parcela do seu tempo de vida, eu te outorgo um corpo imortal e uma força sobrenatural sob a dominância de Imu. Nem a lógica, nem o senso comum serão capazes de acorrentar-te. Demônios são a verdadeira forma de vida. Aqui a gente enxerga um direcionamento pós-pacto para os gigantes, igual no 1163, onde Mu diz para Shebek: vá e extermine tua própria estirpe, massacre vossa esposa e vosso filho. Além disso, dá para apontar outro ponto. No 1150, Imu esfaqueia o pulso do Dory com um punhal, tirando sangue, enquanto no 1163 ele crava os tentáculos em Shebek, teoricamente também alcançando o sangue do pirata. Mas o ponto de diferença começa aí. Shebek não sente dor com a fincada, o que dá a impressão que Mu só realmente queria um acesso mínimo ao sangue, ou então algo mais esotérico, ele precisava atingir o interior, a alma do inimigo. E aí eu preciso falar de outro clichê super importante que é meio que fora da história do mangá. A primeira transformação em anime sempre é a mais detalhada. Do Super Saiyajin ao Chainsaw Man, se você vai ter alguma transformação ou habilidade, na primeira vez vão gastar bastante tempo com a animação detalhando o processo e da segunda pra frente vai ficando gradativamente mais rápido. Pensa no Digimon. Primeira vez que o Agumon vira Greymon, fica geral hype. E depois você pisca, virou Greymon. Pisca, Metal Greymon. Pisca, War Greymon. E eu sinto que no contexto do flashback, o Dome Reverse precisava ser rápido e chocante. E foi exatamente isso que vimos no capítulo 1163. Então, sim, podemos levar em consideração que o Oda ia ser menos detalhista na segunda vez que o ritual aconteceu. E outro ponto que pode ter ficado confuso é a questão dos reis. No 1150, aparentemente uma das prioridades de Mu é tornar Dory e Brog reis para garantir uma legitimidade e controle perante os gigantes. Então, daria a impressão de que depois de controlar os reis da Terra, os súditos também estariam sob controle de Mu. Mas aí que tá, talvez você não lembre, mas o rei de God Valley é morto pelo Garlin assim que ele chega lá. E depois disso, a gente vê o resto da família David
sendo transformada por Imu. Então, pela ordem cronológica, o Imu não depende de nomear e controlar um rei antes de usar a técnica em outros, o que nos leva aos paralelos com Nika. A gente sabe que os poderes do Luffy são basicamente distorcer a realidade, mas é mais poético que isso. Como Oda descreveu, ele tem o poder de tornar a sua imaginação a realidade. Essa é a fantasia de Nika. Portanto, por trás dessas técnicas, a gente sabe que temos várias referências à era Rubber Band da animação, no início do século XX, além, claro, do que veio depois, os consagrados Looney Tunes, Tom e Jerry, entre tantos outros desenhos famosos que foram inspirados. Eu lembro de ter comentado no review lá no 1150, e no 1163 nos deparamos de novo com a mesma coisa. No 1150, o Imu literalmente fala, abre aspas, nem a lógica nem o senso comum serão capazes de acorrentar-te. Demônios são a verdadeira forma de vida. Oda basicamente descreveu a maneira sombria dos poderes de Nika. Ao invés de tornar a imaginação realidade, com a risada, a liberdade, a dança, na verdade, Imu subjuga a realidade, transformando a lógica e o senso comum em inimigos que precisam sair do caminho para o domínio dos demônios. E como a gente vem comentando, o Lipe até citou muito bem no último vídeo, a maneira que Imu toma o controle numa espécie de design do Jay Garcia, né? Parece muito com tinta. É como se os tentáculos ali fossem uma extensão de Imu. Ele está desvirtuando a realidade, quebrando a expectativa de como funciona a física no mundo para tornar a sua vontade a única que importa. Esse é o controle absoluto de Imu. E é isso que a gente está enfrentando agora. E é muito parecido com o que o Nika faz, só que na versão sombria. E porque não tem humor, a gente leva mais a sério. Como se um mundo mais violento e cruel tivesse mais verossimilhança para o espectador, mesmo quebrando as mesmíssimas leis da física, do que um mundo de diversão e liberdade. E de certa maneira, esse não é um comentário de One Piece sobre como às vezes é mais difícil rir do que chorar, por mais que nosso instinto lute contra essa lógica. Óbvio que a transformação de Nika foi muito menos discreta, muito mais apontada para como eles estavam quebrando a lógica, como estavam quebrando a física, como era uma grande palhaçada, né? Aquele momento ali do Kaido e tal, tava virando também um motivo de piada. Mas isso é de propósito. E de certa maneira, agora que o Imu tá fazendo isso de maneira discreta para matar marinheiros random, não gera nem 1% da repercussão, é só uma extensão de um poder normal de Imu, que talvez seja explicado lá pra frente. Mas não, o Imu já falou com todas as palavras que ele não segue a lógica. Ele falou isso, não precisava nem falar, mas o Oda escreveu isso. Então, os poderes de Nika vão ser tão limitados quanto os poderes de Imu. Ou seja, praticamente nada limitado, só que de certa maneira a gente volta para a origem de One Piece. O que é a origem de One Piece? É uma batalha de vontade. Quem tem mais vontade vence. E o Haki é meramente uma simbologia, um simbolismo para esse sistema de poder dentro da obra. Quando o Kaido fala que o Haki é tudo que importa, é isso que ele está falando. Não é sobre, ai meu Deus, o Haki não aumenta. É mais do que isso. É a sua vontade, é o quanto você quer aquilo. E óbvio, se você quiser o suficiente, o autor vai dar as ferramentas para os protagonistas superarem todos os objetivos. E é isso que a gente vai acompanhar. Claro, com toda a imaginação do Nika por trás. Então, da mesma maneira que um personagem destrói a lógica, superando seus limites, superando sua resistência física, sua força, que também vai contra os limites da física, o Luffy faz isso tudo com a risada, com a liberdade de Nika. Uma grande sátira, uma grande paródia, mas ao mesmo tempo a origem mais pura do que é One Piece, a vontade de superar os outros e virar o rei dos piratas e atingir o mundo. E eu tenho uma última coisa para falar. Acima de tudo isso, a gente tem também os paralelos ao tabuleiro de Go e o jogo Reverse. Durante o flashback, Imu disse que o seu mundo ainda não está completo. Mesmo 800 anos depois do século perdido, isso não foi tempo suficiente para controlar tudo. Por quê? O que falta? Reverse é um jogo onde o objetivo é usar as suas peças para transformar as peças do oponente. Mas, mesmo jogando por 800 anos, Imu não dominou todas as peças brancas. Talvez depois desse tempo, falte só uma peça, One Piece, para o mundo de Imu estar completo. E por isso, essa é a única peça que não podemos deixar ele pegar. Então galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta aí alguma coisa. Eu tô interessado no que vocês acham dos poderes do Homem Reverse. Deixa o like e é isso galera, um beijo, um queijo e valeu! Pó de palha secreto. Tá caindo o mundo e simplesmente
que eu posso falar? Austin Reeves meteu 51 pontos, craque, né, do meu leicão. Terceiro melhor jogador do meu time, meteu 50 pontos na NBA. Só que o resto só tem bagre. Vai dar tudo certo. Não sei, gente. Álbum novo da Lily Allen, hein? Pedrada. O que vocês acharam do álbum novo da Lily Allen? Quem diria que o Hop ia ser esse tipo de pessoa, né? Stranger Things. Valeu, galera.